Todas as noites, essa moça tinha o costume de ir até um telefone público para falar com o namorado. Eles conversavam por mais ou menos 1 hora e ela voltava para casa. O problema é que em uma dessas noites ela não voltou e infelizmente 9 dias depois encontraram ela sem vida. Bora entender então por que ela ia até esse telefone público e vamos ver como esse caso aconteceu com detalhes. Eu sou Thiago Santos, eu já vou te dar logo de cara um ponto desse caso. A mãe tinha proibido ela de ligar pro namorado de casa porque as ligações eram caras demais. Essa é a Jacqueline Elaine Nix, que apesar de ter o Jacqueline aí no nome, ela era chamada pela família e pelos amigos só de Elaine, que é como eu vou chamar ela aqui também. A Elaine Nix nasceu em 17 de dezembro de 1980 e morava com os pais David e Becky Nix na cidade de Gainesville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E ela teve uma infância normal, sem detalhes muito importantes nesse período, só que quando ela já estava chegando ali na idade adulta, 17, 18 anos, segundo as fontes, tiveram alguns probleminhas. Ela largou a escola no último ano e ela ainda estava em dúvida sobre o que ela queria para o futuro dela. Ela estava meio confusa, segundo os relatos. Mesmo assim, ela já tinha falado para alguns amigos que ela tinha o desejo de terminar os estudos e depois se tornar enfermeira. De forma geral, quem conhecia ela diz que ela era uma pessoa muito alegre, simpática, sempre de bem com a vida. Enfim, a gente pode pular toda a infância dela e chegar no ano de 1999, quando ela estava com 18 anos de idade. Nesse momento, ela estava trabalhando de recepcionista em um restaurante ali da cidade, que era perto de casa, e ela também namorava um cara chamado Billy Millwood, um rapaz que morava com a mãe na cidade de Cleveland, que também fica no estado da Geórgia, mais ou menos a 40 quilômetros de distância da casa dela. Bom, o relacionamento deles, segundo a própria família, tinha muitos desentendimentos. A mãe relatou mais tarde que eles tinham o costume de terminar e voltar várias vezes, brigavam e depois se acertavam, e a família já estava meio que acostumada com isso. E o que acontece é que, pelo fato de eles morarem a 40 quilômetros um do outro, eles não se visitavam todos os dias. Só que para matar a saudade, eles criaram uma rotina de ligações um pro outro. Eles falavam praticamente todos os dias. No começo, essas ligações aí eram feitas do telefone da casa da Elaine. Ela ligava lá pro Billy e eles se falavam por horas, até que essas ligações passaram a ser consideradas de longa distância pela companhia telefônica. E aí começou a ficar muito caro esse contato. O ponto final disso aí foi quando veio uma conta de $75 para a família da Elaine. E aí o pai e a mãe dela resolveram entrar em contato com a companhia telefônica e bloquearam esse tipo de ligação. Ela não conseguia mais ligar pro namorado de casa. A família não sabia, mas foi isso que mais pra frente acabou determinando o futuro da filha. Com essa proibição, a Elaine começou a ir até telefones públicos para falar com o namorado. E lá realmente era bem mais barato. Uma ligação para o namorado custava só 25 centavos de dólar. E um telefone em especial é o que ela mais frequentava, que era o mais próximo ali da casa dela. Ele ficava no lado de uma loja de conveniência chamada Zack's Food Rack, que ficava na beira de uma estrada chamada Candler Road. Também tinha um posto de gasolina ali junto, e nesse local na época, segundo as informações, era um posto que recebia muitos caminhoneiros de passagem assim. Mesmo com essa loja de conveniência fechando de madrugada, os caminhões paravam ali, os motoristas descansavam, dormiam, né, para depois seguir viagem. Então, mesmo sendo um posto mais pro interior assim, sempre tinha um movimentinho por lá. E virou meio que uma rotina. Toda noite ao redor das 11 horas, ela ia até esse telefone e ligava pro namorado. Eles sempre conversavam por mais ou menos 1 hora, às vezes um pouco mais, e depois ela ia para casa. E agora sim, a gente chega no dia 20 de setembro de 1999, que era uma segunda-feira. Segundo a mãe, no final da tarde ela não estava se sentindo muito bem e já de noite ela acaba recebendo uma mensagem do namorado no pager dela. Rapidinho aqui, o pager foi um aparelho que lá na década de 1980, 1990 era muito usado. Explicando de forma bem rápida, era um aparelho de mandar mensagens. Aqui no Brasil ele ficou conhecido como bip e você conseguia mandar mensagens bem curtinhas ali. Ele era muito usado antes dos primeiros celulares existirem. Ele mandou uma mensagem brigando com ela. Parece que ele até falou em terminar o relacionamento. E ela resolve então ir lá para aquele telefone público e ligar para ele. Ela pega o carro dela, que era um Toyota Celica 1986, e vai para a loja de conveniência. Eles conversam no telefone das 11h10 da noite até o redor da 00:10 do dia 21 de setembro já. Aí ela desliga o telefone e o namorado, no outro lado, achou que ela faria o que ela sempre fazia, que era ir para casa. Só que isso não aconteceu. Ela não chegou em casa no dia 21. Só que ela também tinha o costume de dormir na casa de uma amiga, às vezes, ou de algum conhecido. Às vezes ela também dirigia lá até a casa do namorado. Então os
pais, quando ela não chegou naquela noite em casa, não se preocuparam logo de cara. Eles já estavam acostumados com ela dormindo fora. Ela também já tinha 18 anos, então ficou por isso. A situação só mudou quando no dia seguinte, na terça-feira, ela não apareceu para trabalhar no restaurante. E isso sim era muito fora do normal. Ela não faltava no trabalho e também era dia de pagamento. Quando os pais foram avisados disso, eles logo percebem que tem algo errado, pegam o carro deles e vão atrás da filha procurar ela. Isso já na tarde da terça-feira, dia 21. Um dos primeiros locais onde eles passaram foi aquele telefone público. E o que eles acharam lá? O Toyota Celica da Elaine. Ele estava estacionado com os vidros abertos, estava com a chave na ignição, a bolsa e os cigarros dela estavam no banco do carona. Assim que a mãe viu isso, ela percebe que não estava certo. Ela sempre levava tudo com ela, aí ela entra na loja de conveniências e pergunta desde quando aquele carro estava estacionado lá fora. O atendente ali da loja disse que desde cedo, quando ele chegou para trabalhar, e isso preocupou ainda mais os pais, e aí a mãe acaba cometendo um grande erro. Ela ligou o carro e levou ele para casa, e com isso ela acaba bagunçando e contaminando, qualquer tipo de evidência que poderia ter ficado para trás. Assim que eles chegam em casa, eles ligam para a polícia e no primeiro momento a polícia disse que eles precisavam esperar mais um pouco para relatar o desaparecimento dela. Falam que talvez ela poderia ter fugido, talvez ela voltaria em algumas horas, e as buscas não começaram imediatamente por parte das autoridades. Pelo fato, de outras vezes ela já ter ido para casa de amigos, ficado algumas horas fora, a polícia acabou acreditando que ela pudesse simplesmente estar em uma dessas casas. Só que os pais sentiram que dessa vez era diferente, e eles, com alguns familiares e amigos, começam a fazer buscas por conta própria ali na região. Eles fizeram panfletos com fotos dela e colaram eles em postes ali pela cidade, e no dia seguinte, no dia 22, já 24 horas depois do desaparecimento ter sido relatado para a polícia, aí sim é que eles entram no caso. A polícia vai até a loja de conveniência e pega as gravações das câmeras de vigilância de lá. Só que não aparecia nada. O ponto onde esse telefone público ficava era um pouco mais afastado, mais perto ali da estrada, uma área mais escura, e o máximo que eles conseguiram ver é que um caminhão chegou ali por perto exatamente na hora que ela estava no telefone. Só que não deu para tirar nenhuma conclusão através das imagens. Estava muito escuro. Depois disso, a polícia usou cães farejadores, fez buscas ali na área, só que não teve nenhum sinal dela. E o que eles descobrem também é que na noite do desaparecimento, ao redor das 2 horas da madrugada, um policial que estava fazendo a ronda ali na região achou estranho aquele Toyota Celica parado no estacionamento e foi até o carro caminhando. Ele relatou que ele colocou a mão no capô do carro e sentiu que o capô ainda estava quente. Ele viu os vidros abertos, ele viu a chave na ignição, só que não tinha ninguém por perto. Ele não fez nada, não achou nada demais e acabou indo embora. Claro que eles falaram também com o namorado dela, só que ele disse que eles tinham conversado normal por telefone, e o principal assunto que eles teriam falado foi um acampamento que eles estavam planejando fazer juntos. E os registros lá que puxaram do telefone confirmaram que essa ligação aconteceu mesmo e durou ao redor de 1 hora. Só que o conteúdo da ligação não foi gravado, então só tem a palavra do namorado sobre o que eles conversaram. Mas então, para fechar essa parte das buscas, os dias foram passando, nenhuma pista surgiu, até que no dia 29 de setembro de 99, 9 dias depois, um trabalhador de uma empresa que fica próxima à cidade de Beaufort, a 27 km de distância do telefone onde ela fez a última ligação, sente um cheiro ruim enquanto ele estava cortando grama. Ele vai até esse cheiro que estava vindo de uma área de mata, nos fundos de uma empresa, e encontra um corpo. A polícia é avisada, vai até lá e encontra o corpo dela. Infelizmente ele já estava num estado avançado de decomposição, sem nenhuma peça de roupa, só tinha as joias que ela usava ainda no corpo. A identificação foi feita através de registros dentários dela e também de algumas tatuagens que ela tinha. Bem nesses 9 dias que ela estava desaparecida, choveu lá na região, estava muito quente e isso ajudou para essa condição do corpo. Os legistas relataram mais tarde que na autópsia era difícil definir qual tinha sido o motivo da morte. Possivelmente era uma pressão no pescoço. Nenhum outro machucado foi encontrado e também não tinham sinais de abuso. Só que vale ressaltar, a condição do corpo não era boa, então não teve como afirmar isso com certeza. Em buscas que fizeram ali nos arredores, também não encontraram as roupas dela. Quando a família recebeu essa notícia, obviamente foi um baque para eles e pelas condições, eles tiveram que rapidamente fazer o enterro. E depois disso, a polícia ainda ficou mais um tempo investigando o caso. Só que tinham pouquíssimas pistas. Uma das coisas que a polícia fez, tentando alguma informação, foi fazer barreiras ali nas estradas da região e eles paravam os moradores locais para perguntar se alguém tinha ouvido ou visto algo. Só que nada novo surgiu. O pai da Elaine acha que ela pode ter visto alguma coisa naquela noite que não deveria ter visto, e alguém levou ela e deu um fim na moça. E claro, também tem o fato de ela ir quase todo dia para lá. Talvez alguém pudesse já estar observando ela há algum tempo e fez alguma coisa. Ou também tem a chance de ter sido um crime de oportunidade.
alguém que estava passando ali pela estrada viu ela no telefone e fez o que fez. E para terminar, tem o namorado dela na época. Esse Billy, hoje em dia, já foi preso e acusado por várias coisas, incluindo envolvimento com substâncias pesadas. E olha que loucura, sempre que ele sai da prisão, ele liga para a mãe da Elaine. E segundo ela, nessas ligações ele sempre parece querer contar alguma coisa para ela, só que ele não conta. A mãe acredita que alguma coisa aconteceu naquele último telefonema e esse cara sabe o que aconteceu com a Elaine Nix. De qualquer forma, esse caso continua sendo um mistério até hoje.